Olá você, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui no canal e hoje eu vou falar sobre os 13 passos para o sucesso de Napoleão Hill. O pensamento positivo reduz nossas crenças limitantes, que nada mais são do que freios para o nosso sucesso. Basicamente, quando o pensamento positivo se torna um hábito, sua vida inteira mudará. Passo número 1. Desejo ardente. Um forte desejo bem definido é o que move uma ideia e dá força a um propósito. É o fator gerador do planejamento, da execução e da força de vontade no caminho para o sucesso. Fixe em sua mente exatamente a quantia de dinheiro que deseja ou qual objetivo quer alcançar. Seja o mais específico possível, pois há um motivo psicológico para isso. Determine o que está disposto a dar em troca pelo que quer. Afinal, não existe nada de graça. Estabeleça uma data bem definida de quando irá alcançar esse seu objetivo. Crie um plano definido e entre em ação o quanto antes, quer você esteja pronto ou não, pois é a ação que gera a excelência e não a excelência que gera a ação. Pare de perder tempo e comece a agir. Escreva uma declaração clara, concisa e poderosa de seus planos, do quanto deseja obter, o seu limite de tempo, o que deseja dar em troca e qual será o seu plano de ação para conquistar seu objetivo. Leia sua declaração em voz alta 2 vezes todos os dias, antes de ir dormir e logo após se levantar pela manhã. Toda vez que ler sua declaração, tente imaginar e sentir como se já possuísse aquilo que tanto deseja. Passo número 2. Fé e confiança. A fé é indispensável para o sucesso. Seu poder é tão grande que ela pode simplesmente materializar seus pensamentos em grandes maravilhas ou em terríveis desastres. A fé é o combustível dos pensamentos e desejos. Repita para si mesmo seus objetivos e acredite no poder dos seus pensamentos, pois eles são os responsáveis pela concepção e materialização de suas conquistas. O azar não existe, e sim impulsos subconscientes de natureza negativa e destrutiva. As pessoas presas à pobreza e ao fracasso são, em última análise, os criadores e manetedores de suas próprias realidades. Os pensamentos misturados com sentimentos e emoções funcionam como um imã para outros pensamentos similares ou relacionados a ele. Treine sua mente, repita seu propósito e seus planos em sua cabeça, forçando seus pensamentos a focarem no sucesso e no caminho que você deve trilhar. É essencial dar antes de ganhar ou receber. Os negócios mais lucrativos são aqueles que mais entregam valor às pessoas, pois trabalham com o mercado e para o mercado. Passo número 3. Autossugestão. Você é o senhor do seu destino, portanto, aprenda a controlar, treinar e utilizar o poder de seu subconsciente. Visualize seus resultados, sinta o momento de sua vitória todos os dias e lembre-se do poder do pensamento positivo. Faça uso das suas emoções, sinta a felicidade e o sucesso desde a concepção da sua ideia. Repita para si mesmo diariamente seus objetivos. Leia sua declaração todas as noites e todas as manhãs. Ensine sua mente a acreditar em suas conquistas. Utilize imediatamente a energia de inspiração assim que seu cérebro a colocar à sua disposição. Abuse do poder de seu subconsciente e não seja um escravo da ideia de esperar pelo momento certo. Haja antes que seja tarde demais. Passo número 4. Conhecimento especializado. O conhecimento geral, aquele que obtemos nas escolas ou no dia a dia, não gera riqueza. É o conhecimento especializado que cria fortunas. Na verdade, ser instruído e possuir diversos diplomas não quer dizer muita coisa quando o assunto é sucesso e riqueza. Pelo contrário, o mercado está cheio de pessoas instruídas que estão quebradas. O que gera grandes resultados são pensamentos inteligentes com propósito que são transformados em ações. Quanto maior for o foco do seu objetivo e quanto maior for o seu conhecimento relativo à sua jornada e atividade, maiores são as suas chances de sucesso. Traça um plano de ação de como adquirir a maior quantidade de conhecimento especializado necessário e coloque-o em prática. Torne-se um especialista, adquira domínio naquilo que você faz. Busque as mais variadas fontes de conhecimento. Torne-se um apaixonado pelo aprendizado. Nunca é tarde demais para estudar, crescer e aprender. Preste muita atenção neste passo, porque ele talvez seja o mais importante de todos.
Se você entender e aplicar este passo de forma correta na sua vida, você irá evoluir em 1 ano o que normalmente demoraria 10 anos. E isso é o que separa aqueles que alcançam sucesso daqueles que não. Passo número 5, a imaginação. É onde são mudados os planos criados pelos seres humanos, onde impulsos e desejos tomam forma e se transformam em ações. Força seu subconsciente a trabalhar pelo poder do seu desejo. Use a sua vontade proveniente de sua imaginação como combustível criativo. Abuse desse seu poder de criar e imaginar. Seu poder de criar pode ser desenvolvido pelo uso. Utilize toda a sua experiência, todo o seu conhecimento adquirido para criar ideias e planos. Não se prenda à ideia de ter que surgir com algo totalmente novo. Você pode simplesmente pensar em algo de sucesso que já exista e torná-lo maior e melhor. Passo número 6. Planejamento organizado. Ninguém é capaz de atrair grandes fortunas sem a cooperação de outras pessoas. Você deve se aliar a um grupo de quantas pessoas achar necessário para a criação e execução de seus planos. Nessa aliança, decida quais vantagens e benefícios você pode oferecer aos membros em troca da colaboração deles. Todos buscam alguma forma de compensação pelo trabalho. Deve haver harmonia entre os membros do grupo. Caso contrário, estará fadado ao fracasso. A liderança é essencial e os principais atributos para obtê-la são coragem inabalável, autocontrole, agudo senso de justiça, firmeza de decisão, definição de planos, o hábito de dar mais do que recebe, personalidade agradável, solidariedade e compreensão, a atenção aos detalhes, determinação para assumir inteira responsabilidade, cooperação. Por outro lado, as principais causas do fracasso da liderança são incapacidade de organizar detalhes, recusa em executar tarefas próprias de cargos abaixo do seu, expectativa de pagamento pelo que sabe e não pelo que faz com o que sabe, medo da concorrência, falta de imaginação, egoísmo, descontrole, deslealdade, ênfase na autoridade da liderança e ênfase em títulos. Passo número 7. Decisão. Ser resoluto é uma característica comum daqueles que atingem os mais altos níveis. Ter o poder de tomar uma decisão rapidamente e sustentá-la com a firmeza é uma das ferramentas mais importantes no caminho para o sucesso. Pessoas que tomam decisões de forma devagar e indecisa, com tendência a mudá-las com rapidez e frequência, não conseguem alcançar o sucesso e acumular riquezas. Isso acontece muitas vezes porque elas acabam perdendo oportunidades ou simplesmente são incapazes de sustentar seus planos. Os maiores vilões na concretização do seu sucesso são a procrastinação e a tendência de se deixar levar pela opinião dos outros. Mantenha seus pensamentos e ideias consigo e com seu grupo de influência. Seja fiel a si mesmo. Lembre-se que modéstia e silêncio são virtudes de pessoas sábias e tenha coragem e firmeza para tomar as decisões necessárias, pois você terá que lidar com muitas delas no seu caminho. Passo número 8. Persistência. A força de vontade e o desejo, quando combinados corretamente, formam um par perfeito. Entre os elementos necessários para a construção de uma grande fortuna, a persistência é um dos mais importantes. A falta de persistência é um dos principais motivos das pessoas fracassarem. A intensidade do seu desejo dita a sua capacidade de persistência. Portanto, a falta de perseverança é o sinal de um desejo fraco. A persistência é um estado de espírito e por isso pode ser cultivado. Se você tem dificuldade em persistir, siga as 4 chaves da persistência. Primeira, tenha um propósito definido que esteja apoiado em seu desejo ardente de realização. Tenha um plano definido de ação contínua. Possua uma mente blindada contra quaisquer influências negativas ou desanimadoras, incluindo aquelas provenientes de parentes, amigos ou desconhecidos. Faça alianças amistosas com uma ou mais pessoas que lhe encorajem a seguir tanto o seu plano de ação quanto o seu propósito. Passo número 9. O poder da mente mestra. O poder é essencial para ter sucesso na acumulação de dinheiro. Os planos se tornam inúteis se não existir poder para transformá-los em ação. O conceito de poder pode ser definido como conhecimento organizado e inteligentemente direcionado que possibilita a transformação do desejo em sucesso e riqueza. Unir-se a outras pessoas para trabalhar, especialmente com aquelas que complementam seus pontos fortes e fracos, é uma excelente ideia. O esforço organizado acontece por meio da coordenação dos esforços,
de pessoas que trabalham por um objetivo definido, em espírito de harmonia. Uma maneira inteligente para obter poder de forma duradoura é pavimentar seu caminho com conhecimentos organizados. Continuar pobre é bem fácil, porque a pobreza não precisa de planos. Por outro lado, para enriquecer é necessário muita organização e planejamento sustentados por um desejo ardente. A felicidade está no ato de realizar e não apenas em possuir. Passo número 10. O mistério da transmutação do sexo. O desejo sexual é o mais poderoso dos desejos humanos, pois envolve a perpetuação da espécie, a manutenção da saúde e o potencial de transformação da mediocridade em genialidade. Impulsionado por esse desejo, o ser humano é capaz de desenvolver as mais variadas e poderosas capacidades como coragem, imaginação, persistência, força de vontade e criatividade. Encontre o plano de pensamento que lhe fornecerá palpites e ideias inestimáveis por meio desse impulso. A energia sexual pode ser fonte de transmutação de pessoas medíocres em gênios. Passo número 11. O subconsciente. O subconsciente é constituído de maneira semelhante a uma rede de arquivos, como se fossem partes de um fichário. Ele trabalha dia e noite, retirando força de verdadeira inteligência para poder funcionar. Não se pode controlar inteiramente o subconsciente, mas isso não impede de conseguir utilizar boa parte de seu enorme poder. Você deve voluntariamente entregar e inserir o plano ou ideia no seu subconsciente para que ele possa se tornar concreto. Existem 7 principais emoções positivas com as quais devemos envolver e preencher nossos cérebros: desejo, fé, amor, sexo, entusiasmo, romance e esperança. O subconsciente pode se alimentar de pensamentos positivos, então desenvolva o hábito de cultivá-los. Atrapalhar ou colaborar com o poder do subconsciente é uma escolha sua. O ser humano é tão grande quanto a medida de seu próprio pensamento. Marco Aurélio, o filósofo imperador romano, certa vez disse: "A nossa vida é o que nossos pensamentos fizeram dela." Passo número 12. O cérebro. Segundo o autor, nosso cérebro funciona como um aparelho de rádio emitido e recebemos vibrações de pensamento. Sendo assim, todo cérebro humano é capaz de captar as vibrações transmitidas por outros seres humanos. Quando estimulada por um alto grau de vibração, a mente torna-se receptiva e pensamentos externos a este processo funcionam através das emoções, esteja elas positivas ou negativas. O subconsciente é a extração transmissora do cérebro pelo qual são emitidas as vibrações do pensamento. Por outro lado, a imaginação é o aparelho receptor pela qual é capacitada a energia de pensamento. Seu cérebro possui cerca de 10 trilhões de neurônios e eles são os responsáveis pela sua imaginação, pensamentos e vontades. Sendo assim, sua mente pode captar e assimilar todo tipo de conhecimento referente a ganhar dinheiro e gerar riqueza. O segredo é sintonizar o cérebro na frequência correta e torná-lo com emoções e pensamentos positivos. Passo número 13. O sexto sentido. É pelo sexto sentido que a inteligência infinita irá se comunicar. Essa é a porção do subconsciente que se chama imaginação criadora, ou seja, é através dela que as ideias, planos e pensamentos passam por nossas mentes. Esses lampejos criativos são o que chamamos muitas vezes de pressentimentos ou intuições. É como auxílio de sexto sentido que você será avisado sobre perigos iminentes a tempo de evitá-los, e é também por meio desse sentido que você vai saber identificar e aproveitar no momento apropriado as oportunidades que surgirão em seu caminho. Ter a sensibilidade para conseguir perceber e compreender o sexto sentido é uma das características presentes em todos os indivíduos de grande sucesso e riqueza. Ao longo da história, o sexto sentido foi capaz de realizar milagres nas artes, ciência e nos negócios de todas as espécies. Os 6 fantasmas do medo. O medo é apenas um estado de espírito. Existem 6 combinações de temores básicas que assombram a humanidade desde os tempos mais antigos. Para o sexto sentido funcionar adequadamente, você precisa eliminar completamente o medo de seus pensamentos. Lembre-se que a indecisão é a semente do medo. As 6 formas mais frequentes do medo são o medo da pobreza, o medo da crítica, o medo da doença, o medo de perder amor de alguém, o medo da velhice, o medo da morte. Medos são comuns e até justificáveis, mas alguns deles podem criar raízes e atrapalhar toda a sua vida.
Aquele que tem a mente tomada pelo medo pode destruir suas chances de agir com inteligência, arruinando tanto seu sucesso como o sucesso de pessoas à sua volta. Para alcançar o sucesso, você deve controlar sua mente e alimentá-la com impulsos e pensamentos positivos. Para alcançar o sucesso, é necessário possuir paz de espírito e um sentimento de felicidade. Ao administrar seus pensamentos, você estará sob o controle de seu destino. Agora, você já deve conhecer os 13 passos para atingir o sucesso e criar riquezas, como também os 6 fantasmas do medo. Então, pessoal, é isso. Esse é o resumo do livro de Napoleão Hill, Os 13 Passos para o Sucesso. Eu espero que vocês tenham gostado e que eu tenha contribuído de alguma forma. Então, peço a vocês que se inscrevam no canal, curta e comentem e compartilhem. E muito obrigada!